Você conhece a coleção Vagalume? Aquela coleção de literatura infanto-juvenil que marcou gerações e ainda continua a marcar, sendo porta de entrada para inúmeros leitores no universo dos livros? Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa coleção e hoje eu estou aqui para falar de um livro específico que eu li algumas vezes na minha vida e gosto sempre de voltar nele. Um livro que faz parte dessa coleção. Falo hoje para vocês do Escaravelho do Diabo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole, hoje para falar do Escaravelho do Diabo. Olha aqui que bonitão, nessa nova edição linda da Ática de 2015, que inclusive esses pontinhos aqui dá para ver bem, eu acho, gente. Se você deixar ele bastante exposto à luz e depois ir para um lugar escuro, ele brilha. Então olha só que livro mais bonitinho, né? Esse livro, gente, escrito pela Lúcia Machado de Almeida, é um livro muito clássico. Eu li quando adolescente e retornei depois na idade adulta algumas vezes, porque enquanto professor de literatura do Ensino Fundamental 2, eu acabo quase sempre, quase todos os anos trabalhando ele, porque os alunos sempre gostam muito, porque acham a narrativa muito instigante, muito interessante. Eles têm total razão, porque realmente é por aí mesmo, tá? Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1953, de maneira seriada na revista O Cruzeiro. Então ele não saiu em formato de livro, ele só foi sair em 1974 e daí foi integrado à coleção a Vagalume, cujos títulos ficaram aí, né, por décadas, caindo nas mãos dos leitores, dos adolescentes, e muita gente que é leitor hoje de vários segmentos do livro, né, acabou passando pela experiência com a coleção Vagalume, e o Escaravelho do Diabo é mais um deles. Trata-se então, como eu disse, de uma obra infanto-juvenil e é um romance policial infanto-juvenil. É por isso que é bastante instigante, porque chama muita atenção da garotada, né? E por que não dos adultos também, porque eu acho que é bem legal. Qual é a história? Qual é o norte da narrativa? O protagonista é o Alberto, que é um estudante de medicina que acaba se tornando uma espécie de investigador amador de uma série de crimes que acontecem na cidade de Vista Alegre, no interior do estado de São Paulo. A primeira vítima é o irmão do Alberto, o Hugo. Eles estão se preparando para ir para uma festa. O Hugo recebe uma encomenda misteriosa, uma caixa com um escaravelho morto dentro dessa caixa. Ele acha que é uma brincadeira de amigos e, ok, saem e vão para a vida deles. No dia seguinte, o Alberto percebe que o Hugo está demorando para levantar, e quando ele vai para o quarto do irmão, ele vê o irmão morto com uma espada no peito, né? Então foi assassinado. E a partir daí, então, o Alberto acaba se jogando junto com o inspetor Pimentel numa investigação para tentar achar o assassino. Mas assim, acontece essa morte. Os pais do Alberto e do Hugo não estão no Brasil, estão fora do Brasil, e não há um padrão, obviamente, porque teve uma morte, mas começa a acontecer outras mortes. Acontece a segunda, a terceira, e aí vai se estabelecendo um padrão. Todas as pessoas que são assassinadas, elas recebem, um tempo antes de serem mortas, um escaravelho. E todas as pessoas que são mortas são ruivas. E outra coisa, e a gente pode apontar aí já uma questão que pode sugerir ou não a identidade do assassino, porque cada escaravelho tem um nome científico, ou um desenho, ou alguma propriedade interessante nas suas asas, ou no seu formato, ou no seu nome científico, e esse nome científico é o que vai fazer, ou essas peculiaridades, fazer com que a morte aconteça no outro. Por exemplo, o primeiro tinha uma questão com o nome de espada e corte, essas coisas. Então ele foi morto com uma espada. Então cada escaravelho é escolhido a dedo para ter uma relação direta com a morte dessa pessoa que foi escolhida como vítima. Então mostra alguém que estudou o escaravelho, né? Alguém que
pode talvez não ser um estudante de biologia ou sei lá, alguma área afim, mas alguém que tenha um conhecimento muito vasto sobre a questão do escaravelho. Então essas mortes começam a acontecer, a se acumularem, aparecem vários personagens ruivos ao longo da trama. O Alberto tem uma relação até um pouco mais próxima com uma pessoa ou outra, e eles vão tentar então investigar e descobrir quem é o assassino. É difícil não suspeitar de alguém, de algum personagem nesse livro. Inclusive do Alberto a gente suspeita, porque ele é uma trama muito boa. Tá aí um trunfo da autora. É uma trama muito bem feita. Ele vai apontando para um, aponta para outro, a cada página, a cada capítulo você desconfia de alguém. Ninguém está a salvo. E principalmente na pensão da Cora Oshie. A Cora Oshie é uma irlandesa radicada no Brasil. O seu filho foi a segunda vítima, né? E tem muitas pessoas ali com comportamentos um tanto estranhos. O cozinheiro, o faxineiro, tem um professor, tem uma outra moça. Então, assim, essas pessoas a gente acaba desconfiando delas, e só depois de muito tempo a gente vai saber quem é o assassino. Alguns fatos que me incomodaram no livro por exemplo, o Alberto, ele cai na investigação por causa do irmão, né? Mas eu não vejo o Alberto, não aparece o Alberto realmente sofrendo a perda do irmão. E ele era próximo do irmão. Então eu não vejo o Alberto de luto, eu não vejo o Alberto tentando se reerguer no mundo após o assassinato do irmão. É uma coisa muito trágica. O irmão era inclusive mais novo do que ele. Então, assim, eu achei um pouco inverossível, que me pareceu o Alberto ser uma pessoa... E depois a gente vê que ele é uma pessoa bastante sentimental, ele estabelece laços afetivos mais pra frente. Mas me incomodou esse lance com o irmão, porque parece que ele não... Não que ele não tenha ligado, mas não transpareceu o que ele sofreu, sabe? E o fato dos pais do Hugo e do Alberto estarem sempre viajando. Eles nem voltam para os funerais, eles estão viajando para fora do país, eles nem aparecem no livro. Também me parece uma coisa bem esquisita. Mas tudo bem. E aí, agora, se você não quiser... Eu não vou dizer o nome do assassino, mas eu vou contar alguma coisinha do final do livro. Se você não gostar de spoiler, então você, por favor, pare o vídeo aqui. Depois do quarto ou quinto assassinato, as mortes param, né? E as mortes param e não há nenhuma evidência, nenhuma prova de quem seja o assassino, e o caso é arquivado. Então olha só que coisa terrível, o caso é arquivado, o Alberto continua a vida dele, termina o curso de medicina e vai fazer um estágio na Europa 5 anos depois. E é nesse estágio na Europa, com uma relação que ele tem com os professores e as pessoas lá que estão do meio dele da medicina, ele, por coincidência, acaba descobrindo uma relação de um cientista que foi humilhado pela comunidade científica na Europa, uma relação dele com uma outra pessoa no Brasil, e essa relação vai estabelecer então a gente vai conseguir entender quem foi o assassino e quais as motivações que o levaram para todas essas mortes. E é isso, pessoal. Para você que é adolescente e tem interesse em ler o livro, é muito legal, você vai gostar bastante, tenho certeza. Como o livro foi escrito lá pelos anos 50, então 1950, então talvez você possa extrair uma palavra ou outra, uma expressão ou outra, e você pode buscar no dicionário isso. Não vai estragar a sua leitura, porque é muito gostoso de ler e é muito fácil até, tá? Só uma palavra ou outra que talvez vai destoar. Para você que gosta de romances policiais, tá aí um romance interessante para você ler. Para você que é adulto, eu acho interessante retornar algumas coisas ou talvez preencher algumas lacunas, né? Tem muita coisa muita coisa boa da literatura infantil ou infanto-juvenil que nós adultos não tivemos a oportunidade de ler quando éramos crianças ou adolescentes. E talvez voltar para essa literatura para preencher essas brechas seja um caminho bem interessante. Beleza, gente? Fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar notificações, dar um like e compartilhar com os amigos. Beleza? Um abraço e até a próxima.